Você já passou por terapia, você tem curiosidade de entender o que acontece dentro de uma sessão de terapia? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Porque fazer terapia não significa, eu não gostei tanto, não significa que terapia não funciona. É a mesma coisa de você pensar assim, nossa, eu fui na academia, mas não funcionou para mim. Será que não funcionou ou será que você não fez os exercícios que você teria que fazer? Outra reflexão que é importante trazer é, será que você deveria ir na academia ou você deveria procurar outra estratégia para cuidar da sua saúde física? Da mesma forma, a saúde mental. Quando se fala de terapia, existem diferentes tipos de terapia. Então, quando se fala como é dentro de uma sessão de terapia, um profissional pode ter uma sessão completamente diferente de outro profissional. E é importante você ter essa clareza na hora de escolher um terapeuta de acordo com a abordagem terapêutica que ele lida. Exemplo, um psicanalista, ou seja, quando você vai na terapia e quem vai te atender tem uma abordagem clínica mais psicanalista, ele vai mais trabalhar com a escuta ativa, com acolhimento, ele vai trabalhar mais com trazer questões que talvez estivessem reprimidas na sua memória ali através da associação livre. E às vezes pode ser um processo terapêutico mais longo, onde você vai se beneficiar mais você trocando ideia com as suas próprias reflexões. Isso é um tipo de abordagem terapêutica. Agora, se você vai a um terapeuta comportamental, behaviorista, ele fala muito na sessão, ele tem mais intervenções comportamentais dentro da sessão, ele vai te dar mais estratégias sobre o que você deve fazer. Percebe que é um tipo de terapia completamente diferente um do outro? Então, percebe que o que vai acontecer dentro de uma sessão vai ser completamente diferente. Você indo num psicanalista ou em um terapeuta behaviorista, analista comportamental, ele tem diferentes formas de lidar com o cliente. E é importantíssimo entender isso, terapia não é tudo igual. Aí você vai em um profissional que é especializado em terapia cognitivo-comportamental, ele leva em consideração pensamento e comportamento. O comportamental, ele leva em consideração muito mais a parte comportamental do processo. O psicanalista, ele leva muito mais em consideração as questões do passado, as questões emocionais que aquela pessoa está vivendo. Então, percebe que tem diferentes tipos de terapia? E, Romani, hipnose dentro da terapia. É importante entender que a hipnose por si só não é um tipo de terapia. A hipnose é algo que você pode utilizar em diferentes abordagens terapêuticas. Qualquer que seja a abordagem terapêutica que você vá, use hipnose mesmo não tendo consciência disso. Agora, quando a pessoa tem consciência, estudou sobre o processo, ela pode potencializar através das técnicas, é como se fosse o modo turbo da terapia. Inclusive, tem pesquisas científicas que já mostram eficiência nos tratamentos. E aí, eu quero trazer essa reflexão para você se conhecer, porque através de se conhecer, você vai identificar qual tipo de profissional você pode se identificar mais. Em relação a pesquisas científicas relacionadas a processos terapêuticos e principalmente pesquisas científicas relacionadas à hipnoterapia, que é uma forma de você potencializar resultados das terapias. Então, você pode ser psicanalista e usar hipnoterapia dentro da sua sessão. Você pode trabalhar com terapia comportamental e usar hipnoterapia dentro da sua sessão. Você pode ter diferentes abordagens terapêuticas e se beneficiar também da hipnoterapia. E aí, Romani, o que é a hipnose transformacional, que é isso que você traz aqui, o método Romani de terapia? É quando vai muito além somente de pensar em hipnose, e aí sim você tem uma abordagem terapêutica, uma forma de fazer terapia, que junta diferentes abordagens da psicologia. Quando se fala em psicologia, a psicologia é extremamente ampla. Extremamente, não é a psicologia, sim as abordagens psicológicas, e que são várias. É como se fosse falar assim, quando se fala em eu vou passar por um processo com um psicólogo, é como se fosse falar assim, eu vou trocar ideia com um filósofo, ou vou refletir pontos a partir da filosofia. Você tem N diferentes abordagens dentro da psicologia, assim como na filosofia. Na filosofia, você tem a visão de Sartre, de Descartes, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, e assim por diante.
Na psicologia não é diferente. Na psicologia existem vários teóricos que discordavam um do outro. Então, você percebe que mesmo na mesma linha de abordagem terapêutica, exemplo, na psicanálise, existe o Freud, existe o Lacan, existe o Jung, existe Melanie Klein e assim por diante. O que nós estamos trazendo? Trazendo consciência que psicologia não é tudo igual, que terapia não é tudo igual. E ao entender isso, você consegue escolher terapeutas que você pode se identificar mais. Se você quiser um tipo de terapia mais voltado para o aqui e agora, sem precisar ficar mexendo em coisas do passado, olhando para trás, por exemplo, procurar uma pessoa que tem especialidade em Gestalt terapia vai ser interessante. Tem gente que fala assim, eu fui assaltado, fiquei traumatizado e tal, mas eu não quero ficar pensando naqueles problemas, eu quero ressignificar isso agora, no aqui e agora, no presente. Eu não quero ficar voltando no dia que... Não, tem como. E aí, por exemplo, a Gestalt terapia faz isso com maestria. A abordagem, por exemplo, do Viktor Frankl, logoterapia em busca de sentido, de conexão com o propósito, entender mais sobre propósito de vida, buscar sentido naquilo que nós estamos fazendo, procurar alguém que tem especialidade em logoterapia. Agora, se você vai no terapeuta pensando, estou precisando de terapia é tudo igual, deixa eu procurar um terapeuta, sem entender um pouco mais da abordagem terapêutica que aquela pessoa usa, pode ser que você não se identifica mesmo. E não é porque terapia não funciona, e sim porque aquela abordagem terapêutica não identificou com você. E tem abordagens terapêuticas que, estatisticamente, vão funcionar para a maioria das pessoas, as pessoas vão ter mais resultados. E uma forma de fazer a terapia funcionar mais é associar isso com hipnoterapia, e eu quero mostrar isso para vocês. Aqui, isso é uma meta-análise, e aí tem várias questões associando a hipnoterapia no processo terapêutico. Eu acho que isso é relevante para vocês entenderem a eficiência. E aí eu quero mostrar esse gráfico aqui, por exemplo, que foi uma meta-análise de pessoas que foram fazer terapia, que tinham problemas com compulsão alimentar ou queriam emagrecer e tinham dificuldade e não estavam conseguindo antes. O que aconteceu? Primeiro pegou uma metodologia que era validada. A análise comportamental já era validada para ajudar pessoas a emagrecerem. Então, passar por um terapeuta que trabalha com análise comportamental já tem validação científica que sim vai te ajudar a emagrecer. E aí, o exemplo disso é esse gráfico. Esse primeiro gráfico aqui é alguém que trabalha com análise comportamental, análise do comportamento. E aí você percebe que a pessoa emagrece, ela emagreceu, ela teve bom resultado com a terapia, depois ela tem uma leve recaída, vocês conseguem Vocês conseguem... Eu fui dar zoom aqui, mas acho que eu dei zoom demais. Vou voltar. Aqui, vocês conseguem ver essa leve recaída que teve aqui, Isso daqui é uma recaídazinha nesse primeiro... veio aqui, aí viu que subiu um pouco? Essa subida quer dizer que ele ganhou um pouco de peso. Então, aqui a pessoa emagreceu, ganhou um pouco de peso, e depois que ganhou um pouco de peso, emagreceu mais. E depois que emagreceu mais, ela praticamente mantém, só que ela ganha um pouco de peso. Isso foi com terapia. Então, o que acontece dentro de uma sessão de terapia? Eu vou explicar isso para vocês. Na análise comportamental, trabalhamos mais com questões de reforço, punição, comportamento, condicionamento clássico. Eu vou explicar um pouco mais, mas aí, percebe, a análise comportamental funciona. Já provou que funciona. Deu resultado para as pessoas. Agora, o que acontece? Quando você associa hipnoterapia junto com um processo terapêutico, ou seja, você associa hipnose junto à terapia, olha o resultado que teve. A pessoa emagreceu mais do que ela tradicionalmente emagreceria, ela não teve a recaída que tradicionalmente teria, e ela conseguiu emagrecer ainda mais, e ela não ganhou peso depois, ela conseguiu manter aquilo como um estilo de vida. Por isso que eu digo que usar hipnose não é uma questão de escolha, é uma questão de conscientização, porque isso já acontece em qualquer abordagem terapêutica. E aí, quando se usa a metodologia da forma correta, você tem que potencializar os resultados muito. É possível potencializar os resultados demais. Isso aqui é um exemplo através de um artigo científico de meta-análise. Quem quiser dar uma olhada, depois é só você olhar. Hipnose and Adjunct to Cognitive Behavioral Psychotherapy. Terapia cognitivo-comportamental, né? Essa daqui é cognitivo também. Mas
também tem exemplo de terapia comportamental, e aí eu quero até explicar um pouquinho. Tem até pesquisas que mostram que talvez a parte cognitiva não tenha tanta relevância quanto os psicólogos pensam que tenham no processo de tratamento, que talvez seja mais a parte comportamental. E tem exemplos que mostram também que, por exemplo, pessoas que têm transtorno de personalidade, a psicanálise pode ajudar bastante. Então, entender as abordagens terapêuticas é importante para entender o que acontece dentro de um processo terapêutico. Aí vamos lá. Pontos importantes. Eu quero explicar isso aqui. Você está buscando resolver algo pontual? Ou você está querendo um tipo de terapia para se conhecer, passar por um processo de autoconhecimento e consecutivamente fazer terapia? Você fazer terapia frequentemente, porque são processos diferentes. Se você está buscando fazer terapia frequentemente, talvez seja interessante você buscar um tipo de terapeuta que vai trabalhar com abordagem de mais longo prazo, que talvez foca mais em autoconhecimento. Se você está buscando resolver uma questão, pode não ser interessante esse tipo de terapeuta. Então é importante entender até o que você está buscando para entender o melhor terapeuta para você. E o que geralmente acontece nas sessões de terapia? O que geralmente acontece existe uma primeira sessão, que é a chamada sessão de anamnese. O que é a sessão de anamnese? É quando o terapeuta vai conhecer você, identificar os desafios que você está enfrentando, o seu histórico, e através disso ele vai montar o que pode ser feito a partir de então, dentro das sessões. Porque, exemplo, se você chega na terapia e aí você tem o objetivo de passar num concurso público e você está estressado porque não está conseguindo passar, é uma coisa completamente diferente. Você chega na terapia porque você terminou o relacionamento e você está frágil por causa disso, ou você chega na terapia porque você foi demitido do trabalho e está desesperado, ou você chega na terapia e está enfrentando uma depressão ou um transtorno de estresse pós-traumático após ter sofrido uma perda. São questões diferentes, ou você está sofrendo luto, é completamente diferente. Então, entender isso acontece na sessão de anamnese. A sessão de anamnese é uma sessão de entrevista inicial, onde o terapeuta começa a entender o cliente, entender os desafios que aquele cliente tem, entender o que o cliente está buscando com a terapia, e a partir de então montar estratégias para serem feitas e trabalhadas junto àquele cliente. Outra coisa que é muito importante de se entender é que terapia não é pílula mágica. Tem gente que pensa assim, eu vou na terapia, e aí o terapeuta que se vire para resolver os meus problemas. Desculpe, isso é muito imaturo pensar assim. Por quê? A vida do terapeuta continua se seus problemas continuarem. Agora, você quer resolver seus problemas? Então você tem que ser o principal protagonista. É a mesma coisa de pensar assim, eu vou... e outra coisa importante, tem gente que pensa, eu não tenho problema, então eu não preciso de terapia. Terapia não é para quem tem problema. Terapia é para quem deseja resolver os problemas, porque problema todo mundo tem, e terapia é para quem busca autoconhecimento também. E aí você pode procurar terapia por diferentes motivos. E é excelente para o bem-estar emocional, para o bem-estar psicológico, para a qualidade de vida, para potencializar resultados. Tem vários benefícios. E tem terapias que vão focar mais no aqui e agora, tem terapias que vão focar mais em planejamento, plano de ação, estrutura, crescimento. Vai ter terapia que vai trabalhar mais questões que aconteceram no passado, terapeutas. E aí, a sessão de anamnese é interessante que ela tem pontos em comum, mesmo que sejam abordagens diferentes, existem pontos em comum. E aí você vai ver que o terapeuta nessa sessão de anamnese, ele vai buscar entender, talvez se você está tomando algum medicamento, ele vai buscar entender seus objetivos com a terapia, o que te trouxe até a terapia. É para autoconhecimento. Não, eu estou com um problema tal, ou eu estou com insônia, ou eu tenho tal coisa. Então ele vai buscar trabalhar as sessões seguintes de acordo com o seu objetivo. E além disso, ele vai buscar o que está por trás desse objetivo. Porque quantas vezes na terapia, isso acontece muito, a pessoa chega falando que tem medo de gato. Aí você vai fazer terapia com ela, de repente você percebe que o medo de gato não é o que ela veio trabalhar. Às vezes ela está com um problema de relacionamento, está muito pior, e que ela chegou na sessão falando do medo de gato só como uma válvula de escape para não dizer que inicialmente o relacionamento dela estava com problema. Ou, de repente, ela chega falando eu tô com
problema para dormir, mas na hora que você vai ver, o problema muito maior dela é uma outra coisa de relacionamento com os pais, alguma coisa que aconteceu na infância, que o problema de dormir é só um sintoma de como ela vem levando a vida e das somatizações das coisas que aconteceram na vida dela. E é importante entender, toda vez que algo acontece no presente, existe um monte de coisa que aconteceu antes. Eu vou te dar um exemplo. Tá vendo esse copo de água? Tá vendo o copo d'água aqui? Entenda isso. Isso aqui é como se fosse a sua vida, o copo. E aí, tem gente que fala assim, nossa, mas ele teve uma depressão do nada. Ele teve um ataque de pânico do nada. Será que foi do nada? Escreve aqui nos comentários, quem aqui já teve ataque de pânico alguma vez na vida? Escreve pânico. Olha aqui, ó, acabei de atender uma cliente que dizia ter excesso de raiva e ansiedade. A queixa era do pai. Descobrimos que o problema era a avó paterna e não o pai. Foi incrível a sessão. Andressa, parabéns. Parabéns. Olha, algumas pessoas escreveram aqui, ó, pânico, pânico, pânico. Então, ó, pânico, pânico, pânico. Então, muita gente aqui já sabe. Ó, beleza. Tive pânico severo. Ó, a Priscila colocou. Então, o que acontece no ataque de pânico? No ataque de pânico é como se fosse assim, ó. Tá enchendo, 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 enchendo. Aí, de repente, ele, puf, começa a derramar. Aí você fala, cara, foi do nada. Do nada? Aí você tá negligenciando de como era sua vida profissional, você está negligenciando como foi sua infância, você está negligenciando como está sendo a sua alimentação, você está negligenciando como está sendo seu sono, você está negligenciando como está sendo seus relacionamentos. Isso foi um sintoma de um monte de coisa que foi enchendo, 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 aí transbordou. E se você não pegar mais leve com você, cara, vai transbordar. Estão entendendo isso? E na terapia é um olhar para dentro. É um momento onde você pode entender um pouco mais a sua relação com você mesmo. Isso não tem a ver com pensar que eu tenho que ter um problema primeiro para depois eu pensar em fazer terapia. Eu posso fazer terapia para potencializar meus resultados. É interessante isso.